Fala galera, sou o Thiago Polon, produtor musical, e hoje eu tô aqui para dar uma sacada muito interessante. Vocês realmente sabem quem é quem no mundo da música? Eu percebo que nessa área as pessoas fazem muita confusão de funções, de cargos, de quem faz o que na música, e isso gera uma puta frustração, porque a pessoa ela não sabe quem ela procura para resolver o problema dela, ou se ela quer se especializar em alguma dessas funções, ela de repente ela acha que aquela função vai fazer alguma coisa e não é aquilo. Tá? Então, bora lá, vamos entender quem é quem no mundo da música. O primeiro, o cara inicial de tudo, responsável pelo início de tudo, é o compositor. O compositor é simplesmente aquele cara que vai sentar e escrever a letra e a música. Existem pessoas que só fazem letras, existem pessoas que só fazem música e existem as pessoas que fazem os dois. O importante é você saber que o compositor é quem vai fazer essa parte. Aí, essa música, uma vez que está escrita, a gente vai precisar de um intérprete. Ou a gente também pode chamar de artista. Alguém que vai dar uma vida, vai dar um caráter para aquela música. E aí, esse artista, ele vai precisar de músicos que o acompanhem. Quando você for gravar, você vai precisar de um produtor musical. O produtor musical é uma das funções mais confundidas. Na verdade, o produtor musical ele vai gerenciar toda a parte da gravação, as agendas, os estúdios, os músicos, os artistas, ele vai contratar essas pessoas, ele vai gerenciar a própria sessão da gravação, ele vai cuidar da parte do arranjo, ele pode contratar um arranjador, que aí está outra função. O arranjador é uma pessoa que vai fazer o arranjo para aquela música. O produtor musical ele também é responsável por definir qual vai ser o propósito da música, quem vai ser o público-alvo, qual que é a ideia da música, e ele vai direcionar junto com o artista para onde vai caminhar a gravação. Bom, temos o técnico de som ou o engenheiro de áudio, né? Que a gente tem alguns tipos de engenheiro. Temos um engenheiro de gravação, que ele vai cuidar da parte da gravação. Temos um engenheiro de mixagem, que vai cuidar da parte de mixagem. Temos um engenheiro de masterização, que vai fazer o processo de masterização. Tudo isso supervisionado pelo produtor musical. Tem uma outra função que também é muito confundida, que é o produtor fonográfico. O produtor fonográfico nada mais é do que aquela pessoa que vai investir em todo esse processo, todas essas etapas. Ele vai colocar a grana lá no estúdio, nos músicos, no cachê, ele vai realmente cuidar de toda essa parte. Antigamente seria a gravadora. Hoje em dia, muitas vezes acaba sendo o próprio artista, esse produtor fonográfico. Uma outra função é o AR, né? Que significa artista e repertório. Esse é como se fosse um caça-talentos. Ele é o cara, um olheiro. Ele vai descobrir novos artistas e pegar repertório. Ele vai, né, ele conhece muitos compositores, ele tem lá um casting de compositores, ele vai ver qual música seria legal para aquele artista cantar. Temos outras duas últimas funções que são o de empresário e assessor de imprensa. Essas duas funções são, o empresário, ele vai ser o cara que vai vender os shows. Ele vai pegar o material daquele artista e ele vai sair, ele vai ter os contatos das casas, das pessoas que vão fazer os shows e ele vai fazer esse agendamento dos shows. Já o assessor de imprensa, ele vai ser responsável pela divulgação, pelo brand, né, pela divulgação do brand do artista, do CD, vai conseguir entrevistas, enfim. Então, hoje em dia, muitas dessas funções são acumuladas por uma única pessoa. Muitas vezes tem um produtor musical que faz os arranjos, vai fazer toda a parte de engenharia. Às vezes o próprio artista ele se produz, ele vai fazer todas essas partes, ele vai fazer a parte do AR, de procurar um compositor para as músicas dele. Às vezes ele não compõe, mas ele vai atrás do compositor para arranjar as músicas dele, ele vai atrás de um assessor de imprensa, ele vai fazer tudo. E hoje, a realidade da maioria das bandas e artistas aqui no Brasil é essa. E realmente pagar todas essas funções acaba saindo um pouco pesado para a realidade do brasileiro. Então, minha sacada de hoje a sacada de hoje teve o propósito de mostrar para vocês o que cada uma dessas funções fazem, para clarear cada uma dessas funções e te ajudar a seguir a sua carreira.